Então, galera, o primeiro FIIs que eu venho falar é o AFHI, um Media Risk de papel. Lembrando a todos que não é nenhuma recomendação de compra ou venda, e sim recomendação de estudo. Peguem esses fundos que eu vou citar, que estão fora do radar praticamente, e estudem. Não comprem, galera, sem saber antes o que esse fundo faz. Então, estudem. O AFHI da F Invest, sua cotação atual R$ 97,47, entregou um dividend yield superior a 12% nos últimos 12 meses, um PVP de 1,01%, liquidez diária. Como eu venho acompanhando esse fundo, eu sei que essa liquidez vem crescendo. Porém, aqui também não tem nenhum problema em entrar e sair desse fundo. E teve uma variação positiva de mais de 13%. Aqui o valor patrimonial por cota, que é de R$ 96,31, e hoje ele está sendo vendido a 97,74. É um fundo pequeno, tá? Basicamente, mas ele é muito bem gerido. E aqui no seu último rendimento foi de 95 centavos, com mais de 40 mil cotistas. Taxa de administração 1% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido. Aqui a rentabilidade do fundo, a distribuição nos últimos 12 meses, né? Então, se você teve uma cota nos últimos 12 meses, você recebeu dela R$ 11,78 ao longo de um ano. Aqui a porcentagem, dá pra gente ver que ele entrega quase 1% ao mês, né? E aqui mostra o seu dividendo entregue. E esse é o AFHI. O segundo fundo que eu vou trazer para vocês é o LVBI 11, da VBI Logístico, propriamente dito, segmento de logística. Esse fundo, na minha opinião, tem uma crescente muito grande e muito promissora pela frente, quase encostando em HGLG e BTLG. Sobre o XPLG, que no caso seria o meu terceiro fundo, ele tá ali pau a pau. Então vamos lá. Sua cotação hoje está em R$ 109,90, entregou um dividend yield nos últimos 12 meses mais de 9%. O seu PVP mostra que ele está com 12% de desconto, 0,88. Liquidez diária, mais de 4 milhões. Teve uma variação positiva de mais de 3%. Vou explicar uma coisa, cotação ajustada é quando a gente reinveste os dividendos nesse fundo. Cotação padrão é o valor dele normal. Então dá pra ver que esse fundo também não foge muito, não é muito volátil, né, galera? Valor patrimonial por cota, R$ 124,69. Hoje ele está sendo negociado a R$ 110,08. Dá pra ver que é um fundo gigantesco, né? Vem crescendo. Valor patrimonial, mais de 2 bi, né? Segmento logística, indústria e galpão. Fundo de tijolo. Taxa de administração 1,30%, na minha opinião, um pouco salgada. Vacância 0,80%, não é nem 1% de vacância. Se eu não me engano, esse fundo, inclusive, ele tem mais vacância que todos os outros, em questão de logística. Número de cotistas, mais de 130 mil. E seu último rendimento foi de 90 centavos, galera. Aqui algumas comparações sobre o mesmo segmento, a rentabilidade do fundo, a distribuição nos últimos 12 meses. Então, se você tem uma cota, se você tinha uma cota do LVBI nos últimos 12 meses, você ganhou R$ 10,81 de dividendo, que é igual a um dividend yield de 9,83%. Aqui mostra que ele paga entre 70, 80, tá ali na casa. Aqui também, galera, a gente pode ver
que o seu pagamento ele é bem recorrente e crescente, né? A gente consegue ver aqui de forma linear. E vamos dar uma olhada nos galpões, né? Quantos galpões esse fundo tem? Ele tem 6 galpões em São Paulo, 2 em Minas, 1 na Bahia e 1 no Paraná. Descendo mais um pouco, conseguimos olhar os nomes dos galpões. Porém, para mais detalhes desse fundo, claro, tem que ler o relatório gerencial dele. E esse é o LVBI 11. O terceiro fundo aqui que eu vou trazer para vocês é o ALZR11, é um fundo gerido pela Aliança. Esse fundo é um fundo híbrido de tijolo. Ele tem dentro dele desde data center, o que é muito legal, até grandes varejistas como Açaí, Grupo Mateus, Hortifruti Oba. Então dá para ver que ele é bem diversificado. Galera, não é nenhuma recomendação de compra ou venda. Isso é para vocês estudarem, porque pode ser que algum desses fundos que eu falei não estejam no radar de vocês e são ótimas gestoras e vem fazendo um bom trabalho. Então, mais sobre esse fundo, a LZR, a sua cotação está em 107,86, entregou um dividend yield nos últimos 12 meses, chegando a quase 9%, 8,70%, um PVP de 1,01. Lembrando, galera, por esse fundo ser um fundo bem gigante, o PVP não deve ser um parâmetro para escolha de fundo, se tá caro, se tá barato. Ah, tá barato, eu vou entrar. Não, a gente tem que ler o relatório gerencial, ver o que está acontecendo nesse fundo, ver o seu portfólio, ver se ele é grande, se ele é bem diversificado, se está bem localizado, os seus inquilinos, os seus imóveis. E tudo isso é um conjunto que a gente tem que pôr na balança, não somente o PVP. Até porque fundo de papel, fundo de tijolo, aliás, perdão, eles repassam a inflação para a gente em forma de valorização da cota. Se, óbvio, se os imóveis estiverem bem localizados e bons. Então a liquidez diária é mais de 2 milhões, teve uma desvalorização aí de 0,05%, bem pequena, né, bem baixa, vamos ver na cotação padrão aqui. Ele se desvalorizou um pouco, porém, o que acontece hoje é com o cenário macro, né, galera? Então, a bolsa inteira estava em queda até uns meses atrás e agora que ela vem se recuperando, engatinhando aos poucos aí. Porém, é um bom fundo. Valor patrimonial por cota, R$ 106,97 e hoje ele está sendo vendido praticamente a 90 centavos mais caro, que é R$ 107,80. Dá para ver que é um fundo gigantesco, com mais de 1 bi, né, 1 bi 300 ali. Taxa de administração bem baixa, 0,20% ao ano. A vacância desse fundo é bem baixa também, não chega nem a 4%, 3,50%. Número de cotistas, 153 mil cotistas. E o seu último rendimento foi de 0,76 centavos. Algumas comparações com outros fundos híbridos, né? O retorno do investimento do LZR, né? A rentabilidade. Seu dividend yield entregue nos últimos 12 meses. O seu yield mensal. O que é isso aqui, galera? Dá um tempo para vocês pensar. Que ele entregou R$ 5,65 no dia 9 de 2022. Com certeza foi venda, foi algo não recorrente. Com certeza ele vendeu alguns dos seus ativos, alguns dos seus imóveis e repassou esse valor para os cotistas. Porém, depois ele voltou ao normal, né? Então aqui algumas informações sobre os seus imóveis. Então dá para ver que ele é bem diversificado, ele tem 18 ativos em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro.
E aqui dá pra gente ver alguns desses ativos, galera. Globo, Decathlon, Coca-Cola. Então por aí a gente já consegue enxergar que é um excelente ativo. E esse é o ALZR11. E esse é o último fundo para vocês estudarem, CVBI11, gerido pela VBI CRI. Galera, esse é um fundo Middle Risk também, se eu não me engano, é com indexador misto, ou seja, ele é ligado ao IPCA e ao CDI, né, que é a nossa Selic, IPCA e inflação. E aqui algumas informações. Sua cotação hoje é 94,19. Seu último dividend yield entregue, aliás, nos últimos 12 meses, foi de 11,57%. Seu PVP mostra que ele está sendo negociado no seu preço justo. A liquidez diária é mais de 3 milhões e teve uma variação positiva, quase 1% ao mês. Na verdade, mais de 1% ao mês. Aqui mostra também que ele não é um fundo muito volátil, né? O que é muito bom. Então o valor patrimonial por cota é de R$ 94,38 e hoje ele está sendo negociado a R$ 94,11. O valor patrimonial desse fundo é mais de 1 bi. Títulos e valores imobiliários, que significa que ele é um fundo de papel, mais para baixo a gente vai conseguir ver isso. A taxa de administração desse fundo é de 0,90 ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Número de cotistas quase 100 mil, 97 mil, né? E o seu último rendimento entregue foi de 97 centavos. Aqui as comparações do CVBI com o fundo do mesmo segmento, né? Com fundos do mesmo segmento. A rentabilidade do CVBI. Então, se você tivesse uma cota do CVBI nos últimos 12 meses, durante um ano, você teria ganhado R$ 10,89 somente de dividendos. Isso com uma cota. Por ele ser um indexador misto, ele não tem recorrência no pagamento, não é um pagamento linear. E a gente pode estar vendo isso aqui, né? Às vezes ele paga 60 centavos, passando 2 meses ele pagou 1,10. Então ele tem pouca previsibilidade aí na entrega dos seus rendimentos. Porém não é culpa dele. E esse, galera, é o CVBI 11.